Fala, gente, boa tarde, boa noite ou bom dia para quem tá me acompanhando esse vídeo em outro horário. Eu sou a Emily, você já me conhece, e nesse vídeo eu resolvi compartilhar para vocês o porquê eu fiquei em penúltimo lugar no simulado. Então, o meu resultado foi negativo, então eu fiquei em penúltimo lugar. E hoje eu quero compartilhar basicamente uma experiência com vocês. E essa experiência, qual é o meu objetivo em compartilhar essa experiência com vocês? É que vocês também não cometam esse erro, o erro que eu cometi para atingir essa posição no ranking aqui da mansão. E também para deixar isso público, né? Então, o erro que eu cometi nessa semana e também desde a primeira semana aqui de estudo da Mansão Alfacom foi empregar energia, né? E me dedicar somente em uma matéria. Então, hoje eu não tô triste, eu tô feliz, pelo contrário, né? Muitas pessoas estão me mandando mensagem pensando que eu tô triste, mas na verdade eu tô bem feliz e realizada, não pelo resultado em si, a posição, mas por entender hoje qual foi o erro que eu cometi para atingir essa posição, né? E ao identificar esse erro, obviamente eu vou me policiar enquanto a isso, então não vou cometer mais esse erro. E eu tô no momento de errar, por isso que é importante fazer simulado, justamente para você identificar o seu erro. E o meu erro foi justamente esse, empregar energia somente em uma matéria, somente em um assunto, em uma matéria, esquecer e negligenciar as outras matérias. Então, quando eu entrei aqui na Mansão Alfacom, na primeira semana, a gente recebeu a mentoria com o Evandro, e a gente falou para ele qual seria o concurso que o concurso, na verdade, que a gente estava se preparando. E aí eu falei que eu estava me preparando para concursos estaduais, municipais, então meu pensamento estava muito fechado na minha região, no meu estado. E aí o Evandro começou a falar, né? Esse não foi um problema somente meu, mas foi o problema basicamente de todo mundo, pensar somente em algo regional, algo estadual, algo pequeno. E aí o Evandro falou, gente, quem estuda para mais, estuda para menos, e quem estuda para menos, não estuda para mais. Isso foi definitivo também, eu tive aconselhamento da minha madrinha, que é a Ana, do pedagógico, e eu ouvi ela e o Evandro e cheguei à conclusão, né, como eles são pessoas mais maduras, têm mais experiência no assunto, então eles sabem o que eles estão falando. Esse foi o meu pensamento. E aí migrei e estou estudando para o INSS. E aí, quando eu entrei nos assuntos do INSS, eu identifiquei uma matéria que eu nunca havia estudado, que é direito previdenciário. E aí eu tive muita dificuldade com os primeiros assuntos de direito previdenciário. Quando você pega e começa a estudar de maneira progressiva, você começa estudando a história da Seguridade Social, então são muito fatos históricos, depois você entra em legislação e é muito extensa, decretos, enfim, puxa muita Constituição, muita decoreba, e aí eu fiquei desesperada com essa matéria. E comecei a empregar a minha energia e todo o tempo livre que eu tinha para o estudo dessa matéria. E acabou que eu negligenciei e esqueci basicamente das outras matérias. Então, só estudava língua portuguesa, raciocínio lógico e informática no horário obrigatório. E no horário que eu tinha livre, eu só estava estudando direito previdenciário. E aí, o primeiro simulado eu fiquei em quarto lugar. Pensei que eu iria muito mal em direito previdenciário, quando que, na verdade, eu errei 2 questões no primeiro simulado de direito previdenciário e as outras matérias eu fui muito péssima, como informática, RLM e língua portuguesa. Então, no segundo simulado, que foi dia 17, hoje é dia 19, recentemente, né? Eu fiquei em penúltimo lugar, então fiz somente 21 questões de 40, então basicamente errei 49% da prova. E foi justamente as matérias que eu negligenciei que eu me dei mal, que foi informática, RLM e língua portuguesa. E direito previdenciário, que eu pensava que eu iria ruim, eu errei uma questão. Então,
Só respirar. Engordei, então fica bem difícil aqui, fica ofegante. Peço até desculpa. Então, é isso, gente. Peço até desculpa. Mas quero aconselhar vocês a nunca empregar as suas energias e as suas forças somente em uma matéria. Mas entender, se eu tenho dificuldade nessa matéria, beleza, eu devo estudá-la mais. Mas isso não significa que eu devo negligenciar as outras matérias. As outras matérias também são importantes. E no final, a sua nota é a totalização dos assuntos, das matérias, das mais de 6 matérias. Então, no final, a sua nota não vem somente de uma matéria. No final, a sua nota vem das outras matérias, da quantidade de questão que você consegue fazer de língua portuguesa, de matemática, de informática, entendeu? Então, atente-se a isso. Se você tem dificuldade em matemática, beleza, você deve estudar mais matemática, mas você não pode negligenciar língua portuguesa e as outras matérias. E o meu erro foi justamente esse, focar mais na matéria que eu tava com dificuldade, na verdade, focar não, me concentrar, sabe? Dedicar-se, eu me dediquei somente naquilo. E olha no que deu, entendeu? Então, esse era o erro que eu tava cometendo. A partir de hoje eu não vou mais cometer esse erro, vou me policiar sempre em relação a isso. Que o meu erro é estudar mais as matérias de legislação, de direito, porque eu gosto ou porque eu consigo aprender e cagar para as outras matérias. Então é isso, gente. Não quero deixar esse vídeo longo, por isso eu vou encerrar por aqui. E peço para vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo, compartilharem e ativar as notificações, viu? Porque eu sempre vou trazer alguma coisa nova para vocês aqui relacionada aos estudos. Obrigada, pessoal!